Há 30 anos era promulgada a Constituição Federal Brasileira. Pelo caráter democrático, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. A Constituição Cidadã de 1988 inaugura um marco, civilizatório, principalmente da redemocratização. Depois do país viver um período conturbado de ditadura militar, a Constituição de 88 traz para a sociedade, vem da própria sociedade, vem do próprio povo, centenas de milhares de manifestações que eram feitas pelo correio. Quase 20 mil manifestações foram enviadas à Câmara de Deputados. Então ela traz interesses de diversas parcelas populacionais. Por isso que nós colocamos que ela é uma Constituição cidadã, feita do povo para o povo. Alguns conceitos foram baseados na Carta Magna Portuguesa de 1976. Ela também herdou alguns pontos das 6 constituições existentes no Brasil antes de 88. Ela pode ser compreendida no que a gente chama de uma terceira onda de redemocratização no mundo. Então você tem os processos de redemocratização em Portugal, Espanha, isso acaba repercutindo também aqui na nossa elaboração da nossa Constituinte. Ela não é uma Constituição que nasce do nada, ela herda algumas questões do passado. Eu acho que um ponto que ela herda muito fundamentalmente de outras Constituições é o papel que ela confere ao Estado como um agente indutor, não apenas do desenvolvimento econômico, mas como um agente também indutor do processo de proteção dos direitos de minorias, dos direitos trabalhistas, etc. O jornalista Wilson Cid acompanhou todo o processo, transformações que modificaram a vida dos brasileiros. Penso que essa carta deva ser inicialmente celebrada por 2 razões essenciais. O primeiro é que nós estávamos saindo de um período de excepcionalidade nas instituições e a essa Constituição, a essa Carta, vieram abrigar-se todos os anseios, as frustrações, não é? De maneira que, até por isso, nós tivemos uma Constituição mais analítica do que sintética. Essa é uma virtude. A outra virtude, talvez a maior de todas, é que a Constituição de 1988 trouxe para nós a afirmação do Estado Democrático de Direito. A Carta Magna é constituída por cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas. Mas com o tempo, emendas foram feitas. Algumas consideradas modernas, outras polêmicas. Ela, por ser uma Constituição rígida, ela não permite uma série de emendas fáceis. Nós temos as cláusulas pétreas, que proíbe que o legislador pós-constituinte, altere ela ou que ela perca suas características. Então, ela pode ser alterada, ela deve ser alterada para atender às novas modalidades, as novas tecnologias, os avanços da população brasileira. Nós temos a modernidade, quando teve a emenda da celeridade processual, que garantiu como um princípio constitucional que todo indivíduo brasileiro tenha um processo célere e rápido, e também teve agora a alteração na ADCT, que é a limitação do teto de gastos públicos. Depois de 30 anos, há quem defenda a revisão da Constituição. Assentada a poeira das eleições, a gente devia começar a pensar em fazer alguma revisão da Carta Constitucional, porque no 20 anos, portanto, há 10 anos anteriores, a Constituição já tinha 69 emendas, é muita coisa. Nós temos que ver isso, separar o que é da Constituição e colocar de lado o que é legislação ordinária. Outros acreditam que ela ainda é moderna, mas que alguns direitos que constam no texto ainda precisam ser conquistados. Passados esses 30 anos, ela teve um papel muito importante no sentido de assegurar a proteção de direitos, de assegurar a proteção de direitos, não é de pouca relevância, mas, por outro lado, também possibilitar a ampliação de novos direitos. Por exemplo, direitos de minorias, etc., no Brasil, foram muito expandidos, tendo sob guarda a Constituição de 88. Então, acho que, se por um lado ela é datada, ela ainda diz muito para a nossa sociedade. Ainda há muito que se fazer na própria Constituição, que nós chamamos de efetividade dos direitos fundamentais ali garantidos. Então, a moradia, um sistema único de saúde eficaz, a educação. Então nós estamos passando ainda por um período grande de adaptação, onde a base dos governos ainda precisa se adaptar e seguir ela de forma correta e trazer o que nós chamamos de eficácia constitucional, trazer efetividade.